Então, está aqui o nosso coordenador, Givanilson, membro agora da assistência comunitária, saiu lá de Fortaleza, está vindo para cá, graças a Deus. E a Melissa, que era dos planos de saúde, agora ela não é mais dos planos de saúde, ela é da sinodalidade, tá certo? Então nós vamos ter esse momento com eles dois, com o Giva e com a Melissa, onde eles vão explicar para a gente como vai ser o nosso serviço aí como secretaria comunitária no retiro de transbordamento. Boa noite. Então, é uma alegria estarmos aqui, né? Melissa está aqui, viu, gente? Então, essa noite com vocês, nós vamos caminhar um pouquinho sobre o retiro de transbordamento. Já foi enviado para vocês o material, mas nós vamos conversar aqui para tirar as dúvidas. Então, nós vamos deixar no final um tempo para as considerações, alguma pergunta de vocês, o que é que nós podemos favorecer, tá bom? Então, o retiro de transbordamento, nós sabemos que ele faz alguns anos, né, que a gente já tem chamado de retiro de transbordamento, porque até então é o que nós chamávamos de retiro da grande comunidade. Depois, graças a Deus, com a sabedoria divina, o conselho o Conselho Geral começou a escutar as direções de Deus e, ouvindo as direções de Deus, o Conselho Geral sentiu que devia transmitir para a comunidade, porque até então transmitia só para as autoridades naquele retiro de escuta, no planejamento e no retiro para as autoridades. Mas foi sentindo que toda a comunidade deveria também ser iluminado por tudo que Deus vai conduzindo cada um de nós. Eu não sei se aos de São Paulo vão lembrar disso aqui, mas em novembro nós tivemos o Encontro Regional de São Paulo, né? E não sei se todos conhecem, mas o Bispo de São Paulo, onde nós estamos, lá em Santo Amaro, é Dom José Negri, e é muito próximo da comunidade. E Dom José Negri disse que aquela palavra de Deus que fala dos discípulos de Emaús, quando Jesus começava a falar, o que era que fazia o coração deles? Se inflamava, ardia, né? Então, Dom José Negri disse que ele é dos focolares. Ele dizia que quando escutava, ouvia e escuta os escritos da sua fundadora, o coração dele ainda arde. E também o coração dele arde quando ele também escuta o Moisés falar, do mesmo jeito que arde, quando ele escuta, toca os documentos da sua comunidade, a mesma coisa ele nos falava sobre quando escuta o Moisés, lê a revista, né, consegue escutar, o coração dele vai ardendo de alegria. E eu acredito que assim também é para nós, esse retiro de transbordamento. Né? Como é bom nós ouvirmos o nosso moderador, como é bom nós ouvirmos e vermos, estarmos com o Conselho Geral da Comunidade, mas percebermos a condução de Deus como comunidade em nossas vidas nesse retiro. Eu acredito que todos estão sabendo, né, pelo o nosso documento, mas também a gente divulgou para os RLs. O nosso retiro é 18 e 19 de abril. E para nós esse retiro, ele é um jorrar da graça de Deus em nossas vidas. Ele é um transbordar daquilo que Deus está conduzindo a comunidade. O ano passado a gente caminhava na glória de Deus, né? Caminhávamos por Cristo, com Cristo e em Cristo. E esse ano, se Deus quiser, nessa mesma direção, nós vamos estar falando da glória de Deus, ouvindo Deus ir nos conduzindo, mas que essa glória de Deus nos visite e nos refaz. Tão belo quando eu estava ali em Fortaleza, né? Que agora eu estou aqui na diaconia, não muito distante, mas ouvindo irmãos que foram recriados nesse retiro, ouvindo irmãos dizendo que
Realmente esse retiro foi um divisor de águas, a intervenção de Deus, o poder de Deus em suas vidas. E é belo nós contemplarmos a manifestação divina que acontece em toda a comunidade. Esse é o retiro que todos nós estamos juntos, né? Uma missão ou outra, por alguma situação, não participa, talvez naquele final de semana, mas todos nós, ou a maioria, estamos no mesmo final de semana, mas todos nós vamos beber do mesmo conteúdo. Isso para nós é uma graça de Deus também a jorrar na comunidade. Nós relembramos que é um retiro. E quando nós vamos para um retiro, a gente se prepara bem, não é verdade? Preparamos bem o coração, a nossa vida, a semana que antecede o retiro. Já podemos ir nos preparando no convite da intercessão pelo retiro. E lembrando que é um retiro oracional, onde nós vamos ouvir os cuidados e a manifestação divina sobre nós, de maneira pessoal, mas também sobre todo o corpo da comunidade. Falando isso, agora nós vamos para os pontos mais práticos. Eu acredito que alguns aqui estão chegando há pouco tempo na secretaria, outros, né, Larissa, já estão há muitos anos, mas só lembrando que o Retiro da Grande Comunidade, a Secretaria Comunitária, ela sempre abraçou esse retiro. Abraçou no cuidado de, junto com o responsável local, junto com a equipe, junto com o setor de eventos da missão, a secretaria comunitária abraçava cuidando de toda a estrutura desse evento, né? Cuidando ali em muita comunhão, profundo diálogo com principalmente o responsável local dessa missão. E aí nós lembramos que nesse retiro de transbordamento nós caminhamos juntos, como secretaria, como setor de eventos, se a missão tiver, e também em profunda comunhão com o responsável local, né? Nós não temos como tomar as direções sem ele, mas e junto com o colegiado também, colegiado da comunidade de Aliança. Só para vocês saberem, nós já nos reunimos com os formadores comunitários da comunidade de Aliança e já nos reunimos também com os responsáveis locais. Então, nós já estamos introduzindo, né, todos aqueles que devem fazer parte desse é, processo de construção do nosso retiro. Então, cabe a nós zelar para que a estrutura desse evento ela esteja pronta, né? Nos nossos dias 18 e 19. Nesse evento é o dia todo. Normalmente, às vezes a gente confunde o retiro de transbordamento com CACV. CACV começa à tarde, né? Em algumas missões, às vezes é aplicado à noite. Mas esse nosso retiro, ele é o sábado todo e o domingo todo, né? Começamos desde o início da manhã, ali até às 18 horas, e assim também no domingo. É importante nós cuidarmos da estrutura desse evento, o local desse evento, telão para esse evento, né? A projeção é muito importante. E também é importante nesse evento nós irmos pensando na própria equipe que vai servir. Normalmente são os vocacionados, ou a gente também pede alguns irmãos mais comprometidos da obra, né? Dependendo do tamanho do evento, ou também da necessidade das equipes, nós precisamos também pedir ajuda da coordenação apostólica para engajar irmãos da obra. Então, já se faz necessário, porque nós estamos a um mês do nosso evento. Hoje são 18 de março. 18 de abril, nós estaremos juntos, já vivendo esse retiro. Então, é necessário a gente já ir conversando com o secretário comunitário, já ir fazendo as equipes mesmo de serviço,
E já elegendo os coordenadores. Normalmente é um vocacionado mesmo. Por quê? Porque os irmãos da comunidade de vida e de aliança, nós estaremos lá para bebermos. Alguns bebem servindo, mas tentando estar ao máximo na estrutura do evento para não se dispersar, né? Então, nós precisamos desse suporte que são os vocacionados e os próprios irmãos da obra. Aqui também nós pedimos atenção a vocês sobre a distribuição do local onde vai ser transmitido o evento e o local principalmente do lanchonete, das refeições. Para quê? Para que os irmãos que estejam vivendo o retiro, eles consigam ouvir bem para melhor viver bem o retiro, né? A gente sabe que antes de amar a Deus, nós precisamos escutar, né? Então, um dos primeiros mandamentos é escuta, né? A escuta a Deus para a gente também poder expressar o nosso amor na nossa oração, na nossa entrega, na vivência do próprio retiro. Então, é bom a gente favorecer ambientes separados, ambientes um pouco distantes do momento da pregação para o momento de lanchonete, refeições. No nosso documento, a gente indica para aquelas missões, pode ser também para as missões menores, mas eu acho que aqui o responsável local ou vocês podem fazer isso de maneira mais presencial. Mas nós sugerimos na preparação do retiro que fosse colocado vídeos. Por exemplo, às vezes tem cidades que têm células muito mais do que nenhum centro de evangelização. Às vezes em 2 centros, 3 centros. E o responsável local ou vocês, da secretaria, não tem condições de estar em todos os lugares, contemplar e tocar em todas as celas. Então a gente está sugerindo que seja gravado um vídeo da missão mesmo, motivando a participação dos irmãos, motivando, já já a gente fala das inscrições, motivando também é, eles se prepararem e também lembrando que é um retiro, onde muitas vezes a gente vai ter que preparar, se pode deixar as crianças para quem tem, ou vão ter que levar, mas como é que vamos fazer? Então é todo um preparo que nós devemos já fazer chegar em todos os irmãos da comunidade, para que eles e nós também possamos viver o nosso retiro. Aqui também a gente fala do Espaço Kids, né? Que aí é muito importante. Eu acredito que em todas as nossas missões nós temos as crianças e elas também fazem parte dos nossos retiros, né? E sendo assim, é bom também a gente preparar, a gente pensar, a gente, principalmente aqui, eu acho que já requer a gente eleger uma coordenação e já ir dialogando bastante para saber se é necessário mais do que um espaço, mais do que uma sala, né? Pela quantidade de crianças que pode ter dentro da missão. Já falei sobre a postura dos irmãos, mas seria muito bom que nesse vídeo, seja pelo responsável local, pelo coordenador do colegiado, ou também vocês fazendo parte, né? A lembrança que é um momento de oração e de escuta de Deus e preparar bem o coração, a vida, para melhor nós vivermos esse retiro. É, Vocês, não sei se os responsáveis locais já se reuniram, já definiram com vocês lugar e também valor, mas acredito que para esses dias seria a coisa mais urgente, né? Vocês tentarem ver o local e definir o valor, né? Se é no centro de evangelização, mas que vai alugar telão, se vai ter, como é que vai ser a internet. Vocês vão ter que dialogar, ver aí um pequeno PO, né, para a realização desse retiro. Mas nós, no manual que nós enviamos para vocês, nós estamos falando aqui. Nós estamos falando para vocês no manual que
Cada irmão da comunidade Aliança, ele tem uma taxa para vir para assistência comunitária de R$ 6 e cada casa comunitária de R$ 25. Nós estamos dando os dias de 6 de abril e 17 de abril. 6 de abril seria o pagamento dos 50%, mas se você já tiver os 100%, você pode pagar. Não precisa dizer assim, eu estou com dinheiro cheio, mas só vou dar os 50%. Você já pode dar os 100%. E se você tiver dúvida de qual que é o valor global que você tem que dar, porque é uma continha rápida, mas se você tiver dúvida, você pode entrar em contato ou comigo, ou com o Felipe, ou com o Givanilson, que a gente vai te auxiliar nisso. Aí nós enviamos para vocês 3 formulários, né? Enviamos um formulário que, para nós, eu sei que amanhã é dia de São José, em alguns lugares, acho que é no mundo todo não, né? Não, só que no Em Ceará. alguns, aqui no Ceará, para a gente, é um dia onde é um feriado, né? Então, nós mandamos para vocês, nesses anexos, que até o dia 23, segunda-feira, nós precisamos de vocês. O mais importante dos formulários agora para a gente é isso. É o cadastro da missão. Ali só tem 4 perguntas. Nós precisamos de vocês visto com o RL. É você, secretário, que vai estar à frente do evento e que vai se comunicar conosco. Por quê? Porque nós precisamos. O ideal para a gente seria vocês. Mas aí vocês precisam fechar com o responsável local, porque em seguida nós já temos o grupo. Se forem vocês, se tiver muita mudança, a gente vai ter que criar um novo grupo, porque nós vamos ter que ir conversando mais, tirando as dúvidas, dando as orientações ali que na semana que antecede, durante o próprio retiro, né? Então é um momento onde a gente precisa dialogar mais. Por isso que nós precisamos saber quem é a pessoa que vai estar à frente no sentido de estrutura do evento. A outra informação que nós precisamos é o número de irmãos da comunidade Aliança. Hoje mesmo você mande uma mensagem para o seu coordenador do colegiado da Aliança e pergunte a ele qual é o número de irmãos mesmo, com o ingresso dos novos, talvez com desligamento, aí diminui a missão. É muito importante para nós sabermos quem é o coordenador, o número de irmãos da Aliança. Se nessa missão tem mais de uma casa da comunidade de vida, é uma casa, são duas, são três. Você coloca também. E, por fim, nós queremos saber qual é o contato de e-mail para que a gente depois mande o link. Esse contato tem que ser no Conchalon. Se vai ser o da secretaria, se vai ser o do responsável local, né? Então, vocês precisam afinar isso com ele, né? Principalmente quem coordena e o endereço e-mail oficial da missão para que a gente mande nas vésperas, né? Sim, a gente manda uns 2 dias antes, a gente vai mandar um e-mail com os links necessários. Inclusive, e no dia anterior, os e-mails dos acessos remotos também. Ok? Então é muito importante a gente já ter essas informações nesse formulário que está aí, que é o cadastro da missão. Vou seguindo, viu, gente? Mas já já, se vocês tiverem dúvida, a gente vai ter um tempinho. Outra coisa que nós mandamos para vocês foi esse formulário. Opa, Cassiano. É. O outro formulário que nós enviamos no manual de procedimento foi o formulário da participação remota. Nós temos um Zoom com acesso, e a gente não vai criar, gente, um link no YouTube. Então, nós temos só o acesso pelo Zoom. E o nosso Zoom, ele tem o limite de 500 pessoas. Então, 500 pessoas, 500 entradas. Então, nós temos 120 missões barra difusões. Então, nós só teremos 380 acessos remotos.
que é daquele irmão que ficou doente, ou aquele irmão idoso que não tem como ir de jeito nenhum. É, casos assim. Estes casos, eles têm que ser discernidos e validados pelo responsável local e o formador comunitário. E aí, se tiver algum impasse assim, pode entrar o coordenador do colegiado também. É, e aí ele pode participar de forma remota. Mas assim, tem que preencher esse formulário e nós vamos fazer também uma validação aqui dessas pessoas. Então, além do link que a gente vai enviar também aquela lista que foi pedida de nomes também para a missão. Nós pedimos que seja feito com muito discernimento, gente, isso, porque nós temos essa limitação e também é um retiro para participar em família. Comunidade de vida e comunidade de aliança para escutar uma mulher. É um retiro. Então, assim como não tem liberação da reciclagem por qualquer coisa, a gente pede também que não tenha liberação desse retiro, do transbordamento da escuta por qualquer coisa também. É, vai ter que fazer nesse link, eu não sei se vocês já abriram nesse formulário, mas tem lá o nome do irmão, a missão e a justificativa. É, se você quiser já passar para o seu URL para ele mesmo fazer tipo, ele mesmo preencher isso, ou se você quiser ficar responsável também por isso, tudo bem. Mas isso tem que chegar para a gente. O ideal é que não chegue no sábado. O ideal é que chegue aquelas pessoas que vocês já sabem que não vão conseguir mesmo ir para o retiro, chegue na quinta-feira anterior ao retiro, porque aí nós vamos ter tempo hábil, no dia 16 de abril, no máximo, porque aí a gente vai ter tempo hábil de preparar esses e-mails para enviar para vocês. Quando o retiro ele está acontecendo, é mais difícil a gente fazer essa liberação também para vocês e para os irmãos, porque a gente vai estar trabalhando do lado, tipo, o Moisés vai estar pregando no palco, a gente vai estar logo do lado dele. Então, assim, vai ser um pouco intenso também para a gente. Então, para facilitar e vocês não ficarem tipo, meu Deus, a pessoa aqui da missão precisa de um acesso, aí é bom que esse discernimento seja feito até dia 16. Se acontecer alguma coisa e for emergência, é claro que a gente também vai estar aqui aberto a enviar também, mas sejamos cautelosos e adiantados, com aqueles que dá para ser adiantados, tá bem? É, e o do repasse financeiro, o que o Giovanni, a gente também tem o link do repasse financeiro, que pode ser que lá tem primeira parcela, que é para ser feita até dia 6 de abril, segunda parcela até dia 17 de abril. E valor total, porque tem aquelas missões que vão conseguir fazer o valor total. E aí é importante marcar e enviar o comprovante, certo? A gente faz esse pastoreio financeiro é, neste tempo todo, assim, até o dia do retiro a gente vai estar fazendo pastoreio financeiro também. É muito simples, os formulários todos são muito simples. Já vi que algumas pessoas, secretários comunitários RL, já fizeram o preenchimento do cadastro da missão. É, E eu não sei se tem alguém aqui que é de missão internacional, fora do Brasil, mas aquelas missões que precisam de tradução, eu vou procurar, igual eu fiz no ano anterior, para a gente habilitar esse recurso da tradução também, que eu vou precisar dos irmãos da missão de vocês para fazer esse trabalho. A gente aqui, a gente só gerencia. Quem faz o serviço da tradução são os irmãos das missões. Aí pedi também que seja conversado isso. Você que é secretário comunitário, converse com seu RL, converse com as pessoas que têm esse dom para traduzir, porque tem que ter esse dom. Converse para que a pessoa abra o coração para pegar pelo menos uma pregação do Moisés, uma adoração, ou algo para traduzir. E é isso. Gente, aí só relembrando, graças a Deus nós já fizemos um primeiro momento com os coordenadores de colegiados e formadores comunitários da Aliança e com os responsáveis locais. Né? Então, os responsáveis locais nós tivemos com eles ontem, né? Então, assim, se um ou outro não pôde participar, é diferente. Mas, quando vocês forem conversar, eles já estão também munidos dessas nossas orientações e informações. Né? Só se aconteceu realmente um imprevisto e o seu responsável local talvez não participou da reunião. Aí é isso.
eu queria já aproveitar e dizer que algumas missões nós fizemos um processo de discernimento e não vão realizar na mesma data, mas já vão permanecer naquela data que era de maio. Isso já está fechado, essas missões. Então, também, para essas missões, a data das inscrições elas mudam, né? E a gente vai orientar tanto vocês, mas também os responsáveis locais. Então, essas missões que houve mudança na data, também há mudança na questão das inscrições. Abrir aqui o microfone. Eu vou pegar algumas perguntas que tem aqui, certo? Só habilitar aqui. Dê só um sinal. Ficou claro? Vocês entenderam? Ótimo. E tu, Kátia, entendeu? Bom te ver, viu? Hum. A primeira pergunta é sobre o e-mail que vai ser cadastrado, se é o da secretaria ou do colegiado. É o que eu disse a vocês, pode ser o da secretaria, do colegiado ou do responsável local. Dialoguem com ele e, e assim que a gente receber esse formulário da missão, já precisa estar esse e-mail lá. Lembrando que esse e-mail, gente, é o e-mail para receber todo o material, tudo que vai ser enviado para esse e-mail a partir de agora, a partir do momento da inscrição. Então, todo o material, todo da arte, de os Tem que ser links, o deles. tudo vai ser enviado para esse e-mail. Então, é bom que seja o da Secretaria Comunitária, porque é você que vai organizar esse retiro. É você que vai fazer essa arte para comunicação. É você que vai passar vai ter que logar lá para acessar o Zoom, entendeu? Então, o ideal é que seja o da Secretaria Comunitária, porque é você que vai realizar o retiro. Perfeito, Luiz. A outra. Esse que já foi lá nas Já falei. inscrições. O formulário. Explica. Cristiane, você pediu para explicar melhor sobre o formulário. Qual seria o formulário? Todos eles? Só um? Aí, até quando é o cadastro dos irmãos? O cadastro dos irmãos do remoto, do acesso remoto, isso é, ele vai receber um link, vai assistir sozinho. É até dia. Nós pedimos que seja até dia 16 de março, para a gente ter tempo hábil de organizar e enviar o e-mail. Porque nós colocamos no e-mail o nome da pessoa. Como que deve ser que esse irmão deve entrar para a gente poder validar a entrada dele? Porque a gente valida a entrada de todo mundo no Zoom. Então, a gente pede que seja o nome da pessoa, hífen missão, para a gente poder ver o nome, conferir na nossa planilha se esse nome está lá e poder admitir. Igual a gente ficou admitindo que todos a entrar aqui nessa reunião, a gente vai fazer isso também no dia, certo? Então, a gente pede que seja até dia 16 do 3, quinta-feira. E casos excepcionais, acontecer alguma coisa dia 17, a pessoa não vai conseguir dia 18, aí você envia pra gente no formulário que a gente vai conseguir. E por favor, que seja pelo formulário, porque é muito difícil ficar pegando informação de dois lugares. Tipo, ou manda no e-mail ou manda no WhatsApp, em vez de ser no formulário. No formulário eu tenho mais facilidade de ver, certo? Qual o horário de início e de fim? Ainda tem Nosso evento, se Deus quiser, começa. retiro. O nosso retiro começa às 8h30, ou no máximo vai ser às 9 da manhã. Ainda não temos como definir agora, mas vai até às 18, né? Fica nesse caminho aí, das 8h30 ou às 9 da manhã até às 18. E lembrando, gente, a Santa Missa, ela tem que ser fora desses horários. Não pode comprometer o retiro. Se a sua missão tem uma missa às 11 da manhã, excepcionalmente nesse domingo, dia 19 de abril, ela não vai ser 11 da manhã. Ela vai ser ou 7 horas da manhã ou 18 horas, 18h30, porque é um caso excepcional. É um retiro que nós estaremos todos vivendo a mesma coisa durante aquele dia. Então,
tem que ser fora desse horário da Santa Missa, tanto do sábado quanto do domingo, certo? Fale melhor sobre a taxa das casas comunitárias. Como os irmãos da Aliança têm uma taxa de R$ 6 por irmão, a casa comunitária também, nós temos essa taxa, que é de R$ 25. Se tem 10 irmãos na casa comunitária, R$ 25. Se tem 25 irmãos, R$ 25. A questão aqui não é a quantidade de irmãos, é a estrutura, a casa. É a maneira de todos nós participarmos do evento. Por quê? Meus queridos irmãos, esse evento aqui, o nosso retiro, ele é um custo alto, alto, altíssimo. O local que Fortaleza realmente, que está, Fortaleza assume toda a estrutura, no sentido de ver local, para que o retiro possa acontecer. Mas hoje na cidade de Fortaleza só tem um local que cabe à comunidade de Fortaleza. E esse local, ele é o centro de eventos, muito caro. Então, também a gente fazemos essa participação como casa, mas também como irmãos da comunidade Aliança, porque é um retiro nosso, né? E nós também ajudamos, nós somamos com os valores de transmissão para que todas as missões possam também viver o retiro bem, né? Que não seja uma transmissão assim de qualquer jeito, mas seja uma coisa boa, uma transmissão que também nos envolva com o que está acontecendo, não fique só do lado de cá e a gente na missão, mas é esse envolvimento mesmo da própria transmissão. Isso requer algumas despesas. Aí por isso que também a comunidade de vida ela se envolve. Ok? Todos os links de formulários estarão no manual de procedimentos? Já estão, né? Não, isso eu respondi. Isso eu respondi. Gente, estão perguntando sobre onde estão os links. Todos os links estão na última página do manual de procedimentos. Nós podemos também enviar no grupo das secretárias comunitárias. Quando terminar a reunião, eu posso fazer esse envio. É para ficar mais fácil de pegar. Se eu falei 16 de março, gente, perdão, é 16 de abril a data limite para falar o nome dos acessos remotos, aqueles que não poderão estar no retiro. 16 de abril, casos excepcionais, 17, 18 e 19 de abril, certo? A previsão do horário de início e de fim é 8h30 ou 9 horas da manhã e fim 18 horas. Eu vi uma pergunta aqui a respeito as datas dos repasses. Também está no manual de procedimento. 50% do repasse até 6 de abril. Por isso que é muito importante, até dia 23 de março, a gente ter essa inscrição feita para a gente poder fazer esse cálculo. Então, 50% até 6 de abril. O restante, os outros 50%, até dia 17 de abril. É falso, dia 23 o formulário do cadastro da O missão. cadastro das missões, reforçando, é até dia 23 de março. Isto é, segunda-feira da semana que vem. Gente, tem algumas pessoas me falando que esse formulário é de 2025, mas eu já abri esse link algumas vezes. Vamos para abrindo. Só falta eu passar vergonha agora, né? Porque eu sou Aí, dessa. Adriano. 26. Onde é que eu tanto isso? 26, 26, 26. É porque foi nos dito que ele estava com os dados de 25, mas a gente não tem encontrado. É isso mesmo, tá certo. Eu só encontrei aqui os dados de 2026. Quem tiver com problema desse 2025, entre em contato comigo no meu pessoal que eu envio o link certo. Mas assim, toda vez que eu abro esse formulário, só dá 2026.
Se você tiver com esse problema de 2025, entre em contato comigo, por favor. Tem pergunta se já tem as artes do retiro. Nós ainda não temos as artes do retiro. Elas estão sendo feitas pela assistência de comunicação e é um diálogo com o moderador geral. Então, nós esperamos que até antes do retiro ela vai estar pronta, gente. Ela vai estar pronta antes do retiro. A gente só não sabe quanto tempo antes, mas ela vai estar pronta. As missões que farão retiro depois já irão entrar no grupo do WhatsApp ou terá outro depois? As missões que farão depois do retiro já vão entrar nesse grupo do WhatsApp ou vai ter um outro grupo de WhatsApp? A gente não discerniu isso, não. E aí? Eu acho que Eu pode. acho que a comunicação pode ser pelo grupo da secretaria. É. Vamos fazer assim, gente. A gente vai. O que a gente for fazendo. Se a gente vê que tem muita gente diferente do que não é secretária comunitária, a gente vai criar um grupo. Se tiver praticamente só secretária comunitária, a nossa informação vai ser feita ali no grupo das secretárias comunitárias. As pessoas, as missões que farão esse retiro depois vão tirando as dúvidas conosco, assim, a gente envia, a gente vai, peço que quando for fazer o cadastro da missão, peço que na observação coloque, faremos o retiro em maio, porque aí nós podemos dar informações pontuais para essas missões. Mas assim, vai estar todo mundo junto, certo? É, Deixa eu só reforçar aqui. O dia 23, que é segunda-feira, eu não sei se vocês estão entendendo. O formulário da missão é só para saber quem vai ser a pessoa que o responsável local, se é vocês ou alguém, outra pessoa da missão, que vai estar mais à frente do retiro, é um nome. Vocês vão colocar o nome dessa pessoa lá. Quantas pessoas tem na comunidade Aliança? O coordenador da Aliança, eu acredito que ele já sabe. Ou ele agora, ele pergunta a cada formador comunitário. Você pega o contato dele, que eu acredito que todos vocês têm, e pergunta, meu coordenador da Aliança, quantos membros nós hoje somos, só da Aliança? Quantas casas comunitárias na missão? Eu acredito que todos nós aqui sabemos. E por fim, qual é o e-mail? É só isso que nós queremos para segunda-feira. É o nome de uma pessoa, o e-mail, a quantidade de membros da aliança e de casa da comunidade de vida. Para a segunda é só as informações. Eu acredito que a gente consegue, né? Eu acho que é via tanto responsável local e coordenador da aliança. Tem uma pergunta aqui que diz: só pago a taxa pela casa comunitária, certo? Se tiver casais, não passa, não paga, seria isso? É, eles fazem parte da casa comunitária. Tipo, não é a residência, não é casa masculina, casa feminina, é a missão. O formulário será enviado no grupo do WhatsApp da Secretaria Comunitária, não é isso? Isso. Quem irá fazer o retiro depois? O prazo é até segunda-feira também? sim. Seria. Essas informações a gente acredita que a gente pode adquirir daqui para segunda. E também é para colocar na observação que fará o retiro em maio, para a gente também já se organizar quanto a isso com vocês, certo? Então é bom fazer também a inscrição. O que mais? Pode habilitar, Alguém quer fazer alguma pergunta aí? habilitar o microfone? Dá para habilitar o microfone. Certo. Que a Melissa está aqui doida para responder. Se alguém quiser habilitar o microfone, é só levantar a mão que a gente desabilita. Não estou conseguindo colocar para vocês desabilitarem. Elas podem mesmo. Eu não vi, eu acho que eu desabilitei. Se não, por nós, a gente encerra aqui. Isso. Não, a gente encerra aqui, mas a Patrícia volta. Ela está aqui do nosso lado. Gente, eu estou achando que deu certo, né? Vocês entenderam, acho que ficou claro. Nós queremos agradecer, porque eu sei que aqui, para que esse nosso retiro ele aconteça
e as graças também nós possamos beber nas nossas missões e na nossa vida, nós precisamos de vocês e por isso a gente agradece também a presença, a participação e conte conosco, viu? Estamos aqui, podem contar conosco, com a Melissa, comigo, né, com a Patrícia. Somos todos, estamos todos aqui também em favor de vocês. Deus abençoe, muito obrigado. Shalom. O valor de R$ 600 é só uma vez. Ritinho, o valor de R$ 6 é só uma vez, viu? Para sábado e domingo, tá certo? Por missionário, tá? Por membro da comunidade Aliança. Então, gente, como vocês sabem, né, esse retiro estava marcado ali para maio, mas por uma realidade de um compromisso que o Moisés precisou assumir, então esse retiro foi antecipado. O Moisés ainda está cirurgiado, né, e vai ainda estar nesse período cirurgiado. Já está bem melhor, está se recuperando muito bem, graças a Deus. Mas ele também vai estar fazendo um sacrifício muito grande, né? De estar conosco, de falar para a comunidade. Então é muito importante que nós mantenhamos um espírito de louvor e não de murmuração, porque foi, né, adiantado um mês, né? Todos nós estamos vivendo esse sacrifício, eu, você, o próprio fundador, né? Todos nós estamos vivendo o sacrifício desse adiantamento da data, né? Por causa desse adiantamento, então as artes, elas vão demorar um pouco mais. Talvez tenha algumas coisas que agora a gente não vai saber responder, né? Mas nós vamos juntos, tá certo? Não é a gente aqui e vocês aí, não. Nós estamos juntos, tá certo? Como membros aqui da Secretaria Comunitária, membros da Assistência Comunitária, nós estamos juntos, certo? Lá no nosso PO, né, que estava previsto para maio, mas a gente adianta para abril, né? Tem lá os valores que nós programamos para esse retiro de transbordamento. Então, ali no centro de custos ali que faz parte do escritório, né, nós fizemos ali uma projeção tanto do valor de receita como do valor de despesa. Então, é muito importante vocês saberem que nenhum valor pode ser retirado da secretaria comunitária para esse retiro, a não ser o valor que entra para o retiro, tá bom? Então, toda a receita do retiro, ela deve ser revertida para o retiro. Se houve um superávit, né, que eu acho difícil, mas se houver um superávit, certo? Esse valor ele vai integrar o caixa do escritório e vocês precisam passar 10% do lucro para não, 4%, 10% do lucro para o Economar. Tá lá no nosso PO bem direitinho, porque o próprio sistema do PO já fez até os cálculos, né, de de como seria a nossa comunhão de bens do lucro desse retiro, tá bom? Então, eu acredito que vocês talvez não tenham dúvidas para agora, mas nós vamos estar à disposição, tá certo? Eu vou disponibilizar também no grupo das secretarias comunitárias o contato da Melissa, tá? Eu acho que a maioria de vocês já tem, porque vocês, né, conversaram muito com a Melissa sobre o plano de saúde, agora vocês vão conversar muito com a Melissa sobre a sinodalidade. Só dizendo aqui para vocês que agora quem vai responder pelos planos de saúde é o Felipe e a Isabelle, tá certo? Mas depois a gente vai apresentar, não é a Isabela, é outra Isabelle, tá bom? Isabela, a nossa aqui, ó, ela continua na Secretaria Comunitária Geral acompanhando, tá? Mas temos outra Isa aqui no setor, tá? Então ela vai ficar também respondendo aí pelos planos de saúde, certo? Eu tenho aqui só uma orientação, como está chegando aí o nosso período das missas, né? Não tem nada a ver aí com
transbordamento. Dá uma pausa aí, aperta o pause assim, né, no transbordamento. Só uma orientação em relação ao recolhimento dos taus, certo? Nós não precisamos recolher os taus dos irmãos, como tradicionalmente a gente faz, com um mês de antecedência, com muito tempo de antecedência. Vocês, secretários comunitários, vão ver quanto tempo vocês precisam organizar os sinais para que os irmãos tenham ali os sinais no momento do ingresso no discipulado, das suas primeiras promessas, certo? Vocês vão organizar. Se você precisa de 2 semanas para organizar os taus, aí você recolhe os taus com 2 semanas de antecedência. Se você precisa de 3 dias, você vai recolher com 3 dias. Se você precisa de um mês, aí você vai recolher com um mês de antecedência, tá certo? Tudo isso é porque ficava ali, né, os irmãos um mês sem tal, né? E aí fica faltando alguma coisa em nós, né? Quando nós estamos sem o nosso tal. Outra orientação em relação aos taus, na- nas primeiras promessas e no ingresso do discipulado, nós geralmente recebemos um tal novo, né? O tal antigo, o que é que eu faço? Eu incinero? Não, pelo amor de Deus, um tal desse custa, sabe quanto cada tal? R$ 4,50, tá certo? Então eu quero dizer isso para vocês, que o tal é de graça para os irmãos, mas custa para nós aqui na assistência comunitária, isso é porque a gente ganha a madeira, tá certo? Se a gente não ganhasse a madeira, ele seria muito mais caro. Então, eu queria pedir a vocês que, na medida do possível, restaurem os taus, certo? Ah, o irmão vai renovar as promessas, precisa trocar de tal? Não precisa. Agora, é claro, tem aqueles taus que às vezes parecem uma bolachinha, né? De tão fininho que tá, né? E já sem pirografia. Então, às vezes, quando a gente vai restaurar, ele quebra. Então, nesse caso, você troca, tá certo? O tal do irmão. Mas cada tal custa R$ 4,50. Então, pelo amor de Deus, né? Não vamos incinerar os taus assim, achando que, né, tudo de graça, né? Ele tem um custo, tá certo? É, quem não tem como restaurar, envia para cá e a gente faz aqui a restauração, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela participação. Nós vamos disponibilizar aqui o contato dos nossos irmãos aqui da Sinodalidade, o Givanilson e da Melissa, para que vocês possam tirar dúvidas com eles, ou podem também nos procurar, que na medida do possível nós também vamos juntos tirando as dúvidas, nos unindo a vocês em relação aos valores, né, que estão lá previstos no PO, né, de receita e de despesa. Vocês podem ir conversando também com o acompanhador financeiro, com a Giovana ou a Ellen, né, ou a Silvinha, tá certo? Lembrando que as missões que têm fuso horário diferente, seus responsáveis locais estão sendo orientados a como viver, né, esse momento aí, por causa do fuso que é diferente, certo? E hoje vamos nos unir como irmãos, como comunidade, com colegiado, com responsável local, certo? Para fazermos, para darmos o melhor. Lembrando aqui, só relembrando, né? Muito importante termos para esse retiro um local adequado. Você, secretário comunitário, vai estar servindo, mas vai estar também vivendo um retiro, tá certo? Ele é um retiro, ele não é simplesmente um evento, né? Não é como o Renascer que a gente promove, simplesmente ele é um retiro para nós, né? É muito importante ver a qualidade da transmissão do vídeo, né, do telão e do áudio também, né, porque a internet também é muito importante, tá certo? Ok? Amém? Então, Deus abençoe. Estamos aqui. Ana Dalva. Então, gente, um grande abraço. Deus abençoe todos vocês. Tá certo? Estamos aqui para juntos vivermos esse retiro.
Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que Rogai por nós recorremos que a vós, em recorremos a Pai, do vós. Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Tem um duplo